Saudações pessoal, mais uma vez aqui estamos, desta vez com super dica de química para a memorização dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. É bem provável que em sua mente você se pergunte, será que realmente é importante que eu conheça ou até memorize quais são os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos? Qual seria o impacto disto na minha vida? Com certeza é importante. Por quê? Primeiro, porque você vai precisar destes conhecimentos para resolver alguns exercícios em química. Como é o caso, quando precisares conhecer quais são as bases fortes e quais são as bases fracas, ou até eletrólitos fortes e eletrólitos fracos, especialmente os sais. Então você vai precisar disto até mesmo na ligação química, para conhecer quais são ligações ou então quais são compostos covalentes e quais são os iônicos. Então estes vão ser muito importantes também nesta fase da sua jornada estudantil. Além do mais, mesmo no nosso cotidiano, é muito, mas muito comum o uso destes metais. O primeiro poderia ser o hidróxido de sódio, que é uma base forte formada por um metal alcalino, que neste caso é o sódio. Então, por isso, convenientemente, o nome é hidróxido de sódio. Este é usado na produção de sabões e sabonetes, aqueles que usamos para lavar as mãos, para fazer o banho e higienização do corpo, entre outras coisas. Além do mais, também tem o hidróxido de amônio. São muito utilizados estes, especialmente para a remoção de sujeiras pesadas. Neste caso, sujeiras das nossas roupas, entre outras coisas. E além de serem usados em produtos de limpeza, também o hidróxido de amônio, que é uma das soluções proveniente do amoníaco, também conhecido por solução de amoníaco, é usada para descolorir os cabelos e até mesmo os pelos do corpo. Então, dá para ver até agora que são realmente importantes. E além do mais, a solução de amoníaco é aplicável ao uso doméstico, porque normalmente possui um pH em torno de 11 e até mesmo em uso farmacêutico tem um pH em torno de 12. Então, é importante mesmo. E além do mais, a amônia também é utilizada na produção de fertilizantes, com certeza para melhorar a produção agrícola. E a outra base que tem a mesma função que a amônia é o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é uma base de um metal alcalino terroso, que neste caso já estamos aqui a ver que realmente é importante conhecer estes porque realmente se aplicam em nossa vida. Então, o hidróxido de cálcio, como já estava aqui a referir, depois de aquecido, ele gera um óxido de cálcio, normalmente conhecido por cal, é usado para calagem, para corrigir a acidez do solo. Normalmente, quando um solo é muito ácido, usa-se este óxido. E, além do mais, essa mesma base, conhecida como também água de cal, é usada também para a produção de argamassa, aquela que usamos especialmente na construção de casa, entre outras coisas, e até na caiação. Quando me refiro à caiação, me refiro àquela pintura que a gente tem visto na parede ou até mesmo nas árvores para afugentar alguns insetos. Então, dá para ver que são realmente metais importantes. E as bases também estão presentes em antiácidos estomacais. Me refiro ao ácido estomacal, aquele que nos ajuda a digerir os alimentos, né? Então, no caso do leite, o hidróxido de magnésio. E, além do mais, alguns sais que em solução aquosa formam bases fracas também são usados para combater a acidez estomacal. E um exemplo é o hidrogenocarbonato de sódio, conhecido comercialmente como bicarbonato de sódio. Este é muito importante, mas o seu uso muito prolongado ou excessivo pode destruir o equilíbrio químico de ácido-base. Por isso eu disse, são importantes, como estamos aqui a ver, já nos referimos ao equilíbrio químico, que é uma coisa que veremos lá pela frente. Então, o equilíbrio ácido-base do estômago é praticamente destruído, assim podendo causar a alcalose metabólica. E isto não é nada bom, o que nos prejudica bastante e é uma dor intensa no estômago. E por isso, antes de fazer o consumo do bicarbonato de sódio, ou até mesmo esses que aqui referi que tem aplicação em termos do uso farmacêutico, é muito importante que antes do seu uso, sempre consulte um médico. Então, nada de querer fazer automedicação.
é sempre bom consultar o médico para evitar danos colaterais. Então é mais ou menos isso, é muito importante. Então vamos voltar para a nossa aula. Nesta aula vamos verificar isto e aprender a memorizar com dicas muito simples e completamente intuitivas. Acredito que vão ajudar bastante você nos seus estudos. E a dica qual é? É mais ou menos a seguinte. Temos aqui o grupo dos metais alcalinos terrosos em vermelho ou então até aproximado ao rosa. E na segunda coluna, que é mais aproximado ao laranja ou até dourado, são os metais alcalinos terrosos. Estes, como eu havia dito, são importantes até na eletroquímica e em vários outros lugares que vocês poderão ver, até mesmo nas provas, caem muito sais formados por estes elementos. Então é muito bom que você já tenha em memória estes elementos. Como é que nós vamos memorizar isso? Vamos apenas imaginar uma determinada situação bem prática e simples. Supondo que existe um certo homem ladrão que acaba roubando um livro na bolsa de uma mulher. E quando isto acontece, passando-se alguns anos, um certo garoto acaba encontrando o livro. Quando encontra o livro, ele fica a tentar ler as páginas, mas, infelizmente, para o azar do garoto, todas as páginas estão completamente em brancas, apenas a capa é a única coisa que tinha alguma informação. E acontecendo isso, o miúdo fica completamente surpreso com isto. E aí aparecem os policiais e perguntam para o garoto o que ele conseguiu ler no livro. E imaginem qual seria a resposta. A resposta do garoto é: li na capa roubada coisas francesas. Por que dizemos coisas roubadas? Porque é exatamente um livro que já tinha sido roubado e ele apenas encontrou. E eu digo aqui capa, me referindo ao K no português brasileiro, mas no português de Portugal, o K ou a letra K é chamada de capa. Então vamos usar o português de Portugal para se referir ao capa ou então ao K neste exemplo para facilitar a memorização. Continuando. Então, o que significam estas frases? Exatamente porque colocamos coisas francesas, porque também no livro, se prestares atenção, vai perceber que tem lá uma informação em francês. E eu nem vou me atrever a ler porque não sei ler francês. Então é mais ou menos isto. E o que acontece é que o garoto diz que li na capa roubada coisas francesas. E como é que isso nos ajuda a memorizar? E aqui acontece a mágica. Tiramos o que não precisamos e ficamos apenas com os símbolos químicos dos elementos. Quais são? O Li é o lítio, Na é sódio, o K é o potássio, Rb é o rubídio, Cs é o césio, Fr é o frâncio. Então aqui temos os metais alcalinos. Neste caso, são os elementos da primeira família. E para a memorização do segundo, qual é a dica? Temos o exemplo muito comum, que é a cachaça que acaba estragando ou criando uma barriga grande nas pessoas que consomem a cachaça. Na verdade é meio prejudicial, mas não vamos falar disto, o nosso foco é apenas na dica. E qual é a dica? É beberam maningue. Maningue é uma expressão ou até uma gíria para se referir a muito ou ter feito algo demasiadamente. Então vamos usar o maningue só para nos facilitar na memorização. Beberam maningue, cachaça, saíram barriga, rápido. O rápido não tem acento. Isso está assim sem acento de propósito porque o elemento químico não tem o acento. Por isso aqui está sem acento também. Então removendo as palavras que não são importantes para nós ou até mesmo as letras que não são importantes para nós e a mágica fica tcharam! Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Então, com a dica do beberam, maningue, cachaça, saíram barriga, rápido, nos dá os elementos da segunda família. Neste caso, os metais alcalinos terrosos. Não se esqueça disso. Da primeira família, metais alcalinos, parou por aí. Da segunda família, metais alcalinos terrosos, acrescentamos terroso. Então é mais ou menos esta a dica. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhe com os seus amigos, seus próximos, entre outras pessoas. Acredito que pode ajudar bastante também. Então, até a próxima aula, onde iremos aplicar exatamente estes elementos químicos.